Olá para você que ama a aromaterapia e está aqui com a gente hoje para aprender mais. Meu nome é João Xavier, eu sou o diretor executivo da Plumeria.com, marca líder em qualidade de óleos essenciais, graças à cromatografia de todos os lotes e todas as análises que a gente faz. E hoje eu estou tendo o prazer de fazer a estreia do nosso programa Pluméria Convida. E para a gente começar, eu convidei ela, que é especialista, uma sumidade no termo de óleos essenciais, cosméticos naturais, que vai ensinar muito para a gente hoje, que eu vou ter o prazer de entrevistar ela, que é uma rainha, inclusive, Jana Laurentino. Jana, que prazer ter você como nossa primeira convidada do Pluméria Convida. Eu que agradeço, João. Obrigada, meu querido. É sempre uma honra, um prazer estar com vocês, estar trocando experiências, trocando informações e trazendo aí um conteúdo para despertar esse povo maravilhoso que merece. Isso mesmo, o pessoal ficar mais bonito, com mais saúde, com a cabeça melhor. Inclusive, antes da gente começar, eu queria que a gente desse um pouquinho de dicas das pessoas de como que elas podem acompanhar a gente, de como que elas podem ter acesso aos nossos conteúdos e produtos. Por exemplo, começando aqui, nosso site todo mundo já conhece, é plumeria.com. Mas a gente já está com uma promoção ativa no nosso site, super legal, super especial, e quem fica sabendo primeiro é quem está nos grupos de WhatsApp da Pluméria. Então, para receber conteúdo, para tirar dúvidas e para saber quando que são as nossas oportunidades incríveis de renovar aí a sua farmacinha natural, seus cosméticos naturais e tudo mais, é entrando nos grupos de WhatsApp da Pluméria. Vou deixar o link aqui no vídeo para quem estiver interessado não perder nada, especialmente essa promoção que está especial, incrível para você aproveitar. Plumeria.com, nosso site, link para participar dos grupos aqui, ou então conversa com o nosso relacionamento. E, Jana, onde que a gente pode te seguir para a gente poder acompanhar seus cursos, para a gente poder acompanhar seus conteúdos e tudo mais que você divulga? Obrigada, João. Então, quem tiver interesse em aprender mais sobre cosméticos naturais, sobre como que a gente pode usar os óleos essenciais nos nossos cosméticos, pode me seguir lá no Jana Laurentino Oficial, que é o meu Instagram, onde lá eu divulgo sempre os eventos presenciais que eu faço, que é o OCNA. Inclusive, estamos na próxima edição já, que está chegando. Então, o que é o OCNA, né? O OCNA é a oficina de cosmética natural aromática. Além de eu dar os cursos online, nós temos esse presencial maravilhoso, onde a gente vai ter a presença dos óleos da Pluméria, vai ter a presença dos produtos da Pluméria. Então, aproveitem, me chamem lá no Instagram, acompanhem as informações, as divulgações, porque está chegando, não perde essa oportunidade. Essa edição ela vai ser extremamente especial, onde vocês vão ter um momento de dinâmica aromática às cegas, eu vendo a mulherada, a gente pega os óleos essenciais, vai passando, a gente produz cosmético natural o dia inteiro, é uma, assim, ó, incrível, só realmente quem já foi nas outras edições, os alunos estão indo de novo para vocês terem ideia, então, sucesso. Fica o convite, né, então tem a minha rede social, e tem a loja também, que além de ensinar nos cursos online e presencial, eu tenho uma loja de cosméticos naturais, que é a peledeceda.com. Então, é só entrar lá e vocês vão ter acesso a todos os produtos, todos os cosméticos, da cabeça aos pés, tudo que a mulherada precisa. O convite aí. Que delícia, Jana. Dá para sentir a sua empolgação, já dá para saber, e eu tenho bons retornos da sua oficina, o tanto que ela é incrível, além de seus produtos. E aí, pessoal, a gente vê a Jana aí, essa especialista, com tanto conteúdo, com tanto a agregar para a gente, mas todo mundo começa de algum lugar. Então, eu queria começar a nossa entrevista indo lá na Baby Jana, lá na Jana que estava começando a conhecer os óleos essenciais. E aí, Jana, me conta. Muitas vezes a gente começa achando que o óleo essencial é só um cheirinho, né? Como que foi o momento no qual você descobriu que muito mais do que cheirosíssimos, os óleos essenciais são ativos de qualidade a mais em cosméticos naturais? É muito linda a trajetória, assim, né? A gente tende a querer começar já, meu Deus, sabendo tudo. E geralmente quem começa a conhecer os óleos essenciais, às vezes dá até meio que uma palpitação, porque é tanta informação que a gente acha que não vai conseguir.
Eu consigo ver isso, às vezes, quando, né, encontro com alguém, a gente começa a trocar uma ideia, isso eu sinto nas pessoas falando, assim, sabe, meu Deus, é muita coisa, como é que sabe tudo isso? Gente, eu não aprendi tudo isso da noite para o dia, eu não sei tudo, né, eu acho, assim, que a gente só para de aprender coisas novas quando a gente morre, e olhe lá, né, a gente nem sai, olhe lá, então a gente nunca para de aprender. Mas quando eu comecei mesmo com os óleos essenciais, não foi nem na parte da estética, foi na parte de doenças mesmo. Então, eu sempre fui uma criança muito doente, a imunidade muito baixa, eu sofri anos, até minha adolescência, com a bronquite asmática, eu sou alérgica a muitos medicamentos, quando eu vou, preciso ir nos hospitais, assim, eles ficam apavorados com o que eles vão, né, fazer, o que eles podem escolher. Então, assim, eu iniciei com mais questões de doenças, e eu fui mais para a parte da aromaterapia integrativa, e eu fui começando a entender sobre o papel do nosso sistema nervoso e a ligação com a nossa pele, que os dois estão interligados. Né? Conforme eu fui entendendo, eu sou apaixonada por corpo humano, eu já falei até com o André, e eu já comentei, André, eu não consegui fazer medicina, ele falou, Jana, ainda bem que tu não fez, porque tu não ia conseguir falar um terço do que tu fala hoje, né? Do que tu consegue esclarecer e despertar as pessoas hoje. Achei tão lindo que ele falou isso. E então é uma parte que me interessa muito a questão. Eu comecei muito pela saúde e a saúde me trouxe a estética. Por quê? Porque eu descobri, para mim, a grande virada para eu entender melhor e me aprofundar na parte da cosmética natural foi que quando a gente é um feto ainda, olha como é profundo, tá, gente? É um negócio assim. Quando a gente é um feto na barriga ainda, o nosso folheto embrionário, chamado ectoderme, é um dos folhetos que nos formam partes do nosso ser físico, forma tanto o nosso sistema nervoso central como a nossa pele. Ou seja, as nossas emoções, o nosso sistema nervoso está diretamente interligado com a pele. Conhecendo isso, tendo acesso a essa informação, eu entendi que controlando esses dois sistemas, pele e sistema nervoso, nós temos 90% dos problemas de saúde resolvidos. Como? Ansiedade, insônia, dores no corpo, inflamação, dermatite, psoríase, melasma, os controles de impulsos, a melhora da própria alimentação, que não tem a ver diretamente com óleo essencial, mas a gente consegue com os óleos essenciais e com os cosméticos naturais conseguir um controle em cima disso. Olha quanta coisa. Então, espiritualidade, autoconhecimento, relacionamento profissional, pessoal, é uma cadeia. A gente tendo controle desse sistema que tem essas duas partes, a gente consegue controlar mais de 90% da nossa vida, né? E aí é onde o mercado nos engana tanto, né? Porque a gente acaba não tendo controle do nosso sistema nervoso. Eles não querem que a gente saiba disso, eles querem que a gente perca esse controle. E eles brincam com a gente em cima disso. Né? As pessoas falam, é porque o cosmético ele é só um cheirinho. Não é, gente. A gente tem que entender, quando a gente passa um cosmético natural com a presença dos óleos essenciais, as moléculas que a gente passa chegam a ultrapassar a barreira hematoencefálica no nosso cérebro. Né, os sesquiterpenos, os monoterpenos, são moléculas que passam essa barreira que é a mais difícil de passar. Então, um cosmético, ele vai te deixar linda? Vai. E, ao mesmo tempo, ele vai te ajudar no controle da ansiedade, ele vai fazer você dormir melhor, ele vai fazer você adquirir mais autoconhecimento. Quando você começa a ter resultado, você fala, poxa, estou tendo tanto resultado, acho que eu vou cuidar da alimentação também. Uma coisa leva a outra. Então, é um processo. Óleo essencial não cura, nada cura. Nada, nem remédio, nem médico, ninguém, nada cura. Deus que cura. Só que ele usa a criação dele, natural, para fazer com que a gente tenha esse resultado. É muito mais poderoso do que a gente pode imaginar usar um cosmético natural. E realmente, a aromaterapia ela é apaixonante quando a gente descobre todos os âmbitos da nossa vida que ela é capaz de transformar. Todos. E ela é seríssima, né? Porque a gente está falando aí dela passar a barreira hematoencefálica, ou seja, ela chega na nossa mente, ela chega no nosso cérebro, ela cuida da nossa beleza, ela cuida da nossa respiração. É claro, por isso que a qualidade ela é muito essencial para que a gente tenha os benefícios da aromaterapia. Isso é muito sério. Muito. E todo mundo que tem uma carreira de sucesso, uma carreira que leva muitos anos, já cometeu um erro ou outro. E esses erros nos engrandecem, esses erros fazem com que a gente se desenvolva.
Então, para aquele momento um pouco mais, para mostrar de onde a gente veio, pela nossa jornada, eu queria saber se teve algum erro, alguma situação desse tipo que fez você mudar a sua atuação com os óleos essenciais, ver eles de uma forma diferente. Eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para dizer que todo mundo erra e a gente aprende com os nossos erros, né? Acho que isso é essencial. E eu acho que sim, a gente aprende. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo Tá, bem. eu tô com medo que cai. E eu acho que sim, a gente aprende com o erro dos outros, a gente tem que escutar as histórias porque elas são muito essenciais, né? Então, tiveram dois grandes erros que eu acho que é importante falar. Uma delas foi como a gente se empolga tanto em saber a verdade, eu sou uma pessoa que eu sou muito justa. Então, quando eu sei de algo, eu preciso que as pessoas saibam daquilo também. E sabendo disso, elas escolhem a verdade delas, se elas querem ou não continuar a serem enganadas ou se elas querem realmente despertar, né? E aí entra uma questão que foi divulgar nome de algumas marcas de cosméticos que é da linha da indústria farmacêutica. Quem é mais próximo de mim sabe quais são as empresas, onde essas empresas enormes no mercado da indústria farmacêutica vieram com processo para cima de mim por eu falar a verdade. Eu acabei divulgando, falando, olha, o produto tem isso, 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 e faz isso, isso, isso. Essas consequências, né? E aí as empresas vieram em cima de mim, e aí, mesmo mostrando estudo científico, tudo a gente sabe que eles são muito grandes, não é quem está certo ou quem está errado, e sim quem pode mais financeiramente. E eles são enormes. Eu falei, olha, não quero entrar nessa briga. E aí eles até pediram retratação. Eu falei, eu faço, não tem problema nenhum, mas as pessoas vão saber que eu estou fazendo e vai ficar feio para vocês. Aí eles, não, então não precisa, mas só não fala mais o nosso nome. Então eles conseguem controlar as pessoas assim, sabe? Calando quem fala a verdade, e aí as pessoas não ficam sabendo das situações. Então começa por isso, né? Poxa, é seríssimo isso que você estava compartilhando. É muito sério, né? Muito sério mesmo. Então, assim, literalmente eu fui calada. Eu ainda consigo continuar falando sobre as toxinas silenciosas que eu me refiro, né? Porque o que acontece? Quando a gente usa óleo essencial, muita gente pega óleo essencial e coloca num shampoozinho infantil, aquele, né, que todo mundo sabe, começa com J, entenderam? Pega e usa nos seus cosméticos convencionais. E isso é horrível, por quê? Ah, mas eu tô colocando uma coisa boa, sim, você tá. Mas o óleo essencial, ele aumenta a absorção, principalmente o alecrim, que muita gente usa para o cabelo. Ele aumenta a absorção na nossa pele. E aí, se tem toxina silenciosa nesse cosmético que está sendo utilizado, também vai absorver mais ainda. Que já absorve, mas não é 100%. Então, aumentando a permeabilidade, vai absorver mais ainda. Então, você está aumentando na sua corrente sanguínea uma dose de toxina silenciosa. É muito perigoso, né? Então, assim, tem isso, né, que aconteceu, que hoje eu tomo um pouco mais de cuidado. Eu não deixo de falar porque é algo que eu defendo. Eu fui enganada por muitos anos, eu usei cosmético convencional por muitos anos, a maior parte dos anos da minha vida, infelizmente. E eu acho que a maioria das pessoas é assim. E o outro erro que eu cometi foi, vamos falar bem, sendo bem direto, eu realmente lidei bater de frente com pessoas ignorantes. Né? Eu batia de frente. Hoje eu já trabalho de uma forma diferente. O que quer dizer? A gente passou por uma época, por uma fase de disseminação do uso dos óleos essenciais, onde as pessoas elas estavam ensinando assim, as pessoas eram ensinadas, ainda são, mas acho que hoje está menos do que já foi, a dizer que só existia uma única marca que pudesse usar um único produto, um único óleo essencial que pudesse ser de qualidade, um único que a gente pudesse ingerir, e isso começou a ser disseminado de uma forma muito drástica, que só aquilo que existia foi exaltado, algo que era muito errado. A forma de usar daquilo que se estava passando, ainda se passa, é muito errado. Né? E isso começou a trazer o quê? Uma certa indignação de todos os aromaterapeutas raízes, todos. E eu fui uma das que bateu de frente. Uma época eu fiz até a semanada da aromaterapia, onde eu trouxe muito desse conteúdo, vários aromaterapeutas referência no Brasil. E eu não acho necessariamente que foi um erro que eu cometi, mas como eu incomodei muito, trazendo a verdade, essas pessoas me incomodaram muito também depois. Né? Na própria Bíblia existe um versículo que se diz assim: repreenda um tolo e ele se revoltará, repreenda um sábio e ele ouvirá. E foi o que aconteceu. Então, a gente
trouxe muito a verdade. Eu vi muito que eu fiz uma live também com o André sobre isso, de trazer a verdade sobre a qualidade dos óleos essenciais, como que funciona, né? Como que a Pluméria traz essa qualidade em cima dos óleos para garantir isso para quem consome tanto de forma isolada o óleo individual, como dentro dos cosméticos também. As formas de utilizar, o que estava certo, o que estava errado, correr o risco, cuidado com isso. Então, a gente trouxe muito à tona esses conhecimentos, muita gente despertou, inclusive uma amiga, olha só como o mundo gira, né? Uma conhecida minha, lá da época que eu trabalhava em escritório, coisa de quase 20 anos atrás, ela passou por essa fase, ela veio pedir a minha opinião, eu falei a verdade para ela, falei, olha, vai acontecer isso, 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 você vai se arrepender, cuidado com o que você escuta, vão te indicar coisas erradas de uso e tudo mais. E aí ela continuou, ela entendeu, agradeceu e continuou, ela é minha aluna, tanto do curso online quanto do OCNA, já de uma edição do OCNA de São Paulo, e ela veio essa semana falar, Jana, tudo que tu me falou, quase um ano depois aconteceu. Eu insisti, 8 meses depois que a gente teve a nossa conversa, tudo aconteceu. Então, hoje ela também despertou. Então, a gente tem a oportunidade, às vezes não é imediato, mas a gente tem essa oportunidade de trazer a verdade, né? A gente pode se incomodar um pouco, porque a verdade incomoda quem está errado, digamos assim, né? Então, isso foram os erros que eu poderia dizer, assim. Muito interessantes ambos, e isso que você trouxe é muito verdade. Às vezes a gente tem um marketing predatório de algumas empresas, em vez de trazerem a verdade, elas trazem o uso excessivo de óleos essenciais, e elas trazem como, nós temos qualidade, nós temos qualidade. Qualidade é realizar a cromatografia de todos os lotes e disponibilizar para que o cliente veja e saiba exatamente o que tem dentro do óleo essencial. E quando a gente faz isso, a gente não precisa de ter agressividade. A gente não precisa de defender aquela marca unhas e dentes. A verdade se torna evidente. E foi muito corajoso da sua parte, mas é interessante você trazer como um erro. A gente tem outras formas de lidar com isso e agora a gente aprendeu. Eu diria que o mercado errou junto de você nesse momento histórico aí. E aí, para entender um pouco da sua trajetória, vamos tentar trazer para mim, bem resumidamente, em 3 pontos assim da sua, dividir mesmo a sua história, a sua carreira dentro dos óleos essenciais em 3 pontos para a gente entender um pouco mais da sua trajetória, antes da gente avançar aí para os óleos mesmo, para formulações e para esse tipo de... que o pessoal adora sair com formulações das nossas lives, né? Verdade. Bom, eu acho que a minha fase, as minhas 3 fases, elas são muito nítidas entre a fase, digamos assim, eu gosto muito de colocar em metáforas, né? Na Bíblia a gente tem, eu uso muito isso, eu me aproximei muito de Deus nesses últimos anos, então é algo que eu gosto muito de trazer junto com os óleos essenciais, que são criação dele, é a perfeição da natureza. E a minha vida ela é separada literalmente entre a fase do Egito, do deserto e da Terra Prometida de Canaã. Porque a fase do Egito é quando a gente é escravo. Então, eu era uma escrava da indústria cosmética, eu era uma escrava do mercado da minha profissão, eu sou graduada em comércio exterior, algo que não tem nada a ver com saúde, que é algo que eu sou apaixonada, a saúde, e eu acabei indo para esse mercado porque a gente vai sendo empurrada pela vida, né? E eu fui muito no modo automático, eu vivi muito no modo automático na época do Egito, e também a questão da indústria, né? Fui muito enganada. Depois, eu entrei nessa parte do deserto, que foi a parte da dificuldade de transição de carreira, de como que eu podia estudar, como que eu podia me dedicar, como que eu podia fazer essa mudança tão drástica na minha vida, de sair do comércio exterior para ser uma aromaterapeuta especialista em cosmético natural. Como é que eu ia fazer isso? Quanto conhecimento, quanto estudo eu tive que buscar para conseguir hoje trazer esse conhecimento para as pessoas, né? E essa fase do deserto, ela foi, eu acho que todo mundo continua passando por pequenos desertos na sua vida, mas sempre tem um deserto maior. Então eu saí, essa transição de sair dessa empresa, e começar esse estudo foi uma fase do deserto muito grande para mim, e começar a descobrir as verdades. Aquilo me revoltou muito,
sabe? De entender, nossa, como a gente é enganado pela indústria. E isso foi me trazendo revolta, mas o bom é que ao mesmo tempo que me trazia revolta, eu buscava soluções. E fui aprendendo, e foi uma promessa de Deus, né? Essa minha especialização em cosmética natural. Deus colocou um ministério nas minhas mãos e hoje eu posso falar sobre isso, né? Algo que a gente só consegue realmente falar quando coloca em prática e consegue mostrar para o mundo sobre os cosméticos. Então, quando a gente faz um cosmético natural, quando a gente usa um óleo essencial, gente, nós temos algo em nossas mãos que é um presente de Deus. E essa terra que eu falo, né, essa terra prometida, essa terra de Canaã, graças a Deus eu vivo ela hoje, né, eu tenho a oportunidade de estar aqui podendo divulgar a Pluméria, falar da marca, que é uma marca de qualidade, que eu uso, que eu recomendo, que eu conheço o João, eu conheço o André, eu tenho essa acessibilidade, eu consigo ter essa confiança, poder estar entregando produtos de qualidade, cosméticos de qualidade, com óleos de qualidade e poder trazer isso para vocês é uma terra prometida, é a terra de Canaã, né? Poder entregar isso para o mundo. Então, eu vivi tudo isso, hoje o que está comigo é primeiro em nós e depois através de nós. Então, hoje eu vivo através. E eu acho que isso a gente sempre continua buscando, né? Nunca se encerra. Então, é algo que eu consigo separar essas três fases, bem nítido, assim. Que jornada linda, Jana, e eu acho que ela é uma inspiração para todo mundo que está passando por um momento de deserto, que está passando por um momento difícil, saber que a clareza vem, que as coisas vão dando o seu jeito e vão encaminhando a gente para a realidade mesmo, para parceria, para poder ajudar os outros da melhor forma. É. E agora vamos passar para os óleos essenciais mesmo, mas eu queria falar agora dos óleos essenciais num lugar meio polêmico, que não é na gente que trabalha com óleo essencial mesmo, formulando os próprios cosméticos. Eu queria saber agora sobre aquela parte mais obscura, aquela parte que as pessoas não entendem do uso dos óleos essenciais. O que você percebe que as pessoas, no geral, não compreendem sobre o uso dos óleos essenciais nos cosméticos naturais? Existem alguns pontos e nunca é uma única coisa só, né? Eu acho que o mais importante é o cheirinho. As pessoas acham que óleo essencial é cheirinho. Não é cheirinho, gente. O óleo essencial, ele tem a sua ação gostosa, ou ele traz a sensação aromática gostosa. Não todos os óleos, né? Uma melaleuca nem todo mundo se agrada, apesar de eu até gostar. Mas as pessoas acham que o óleo essencial no seu cosmético é utilizado apenas como cheirinho. E às vezes ela achar que é só cheirinho, ela pode ter algumas frustrações, por exemplo, o cheiro que ela espera de uma fragrância sintética não vai acontecer. É um cheiro extremamente da planta, da natureza. É um banho de floresta quando você usa um cosmético natural, com óleo essencial mesmo, né? Então, isso pode acontecer. Ela vai usar uma lavanda, às vezes ela acha que a lavanda tem aquele cheiro da lavanda sintética que ela está acostumada. Não é. Isso já aconteceu quando eu fazia um trabalho voluntário no asilo. Aí eu dei a lavanda para uma senhora cheirar e ela, isso aqui não é cheiro de lavanda. Aí eu falei, isso aqui é óleo essencial de lavanda. Ela, não, mas lavanda tem um cheiro mais gostoso, mais agradável. Ela já estava com o nariz contaminado pelo sintético. Né? E aí, com o tempo, ela aprendeu, e agora eu estou começando a gostar. Olha como o óleo essencial ensina o nosso olfato, é lindo. Então, isso leva também a pessoa a achar, às vezes, que é só um cheirinho, é natural, e aí exagera na dosagem. E a dosagem, ela precisa ser muito adequada. Por quê? A dosagem de óleo essencial, gente, é natural? É. Mas não é porque é natural que a gente pode abusar. Então, a dosagem do óleo essencial para o rosto é uma, para o cabelo é outra, para a pele é outra. Se você tem uma finalidade mais terapêutica, pode ser ainda outra, né? Então, por exemplo, a média que se usa em cosmético é 2%, dependendo do óleo. E aí tem mais a escolha do óleo, né? A gente vai usar um canela, 2%, a pessoa vai dar 10 pulos na altura. Ela vai usar um lavanda, um copaíba, até vai. E olhe lá. Agora, um canela é 0,2, 0,5, e olha, tudo tem que ser analisado. Então, o que vai no pé é uma porcentagem, é um tipo de óleo, que vai no rosto, que vai no corpo. Se vai no corpo todo, é uma porcentagem menor, porque existe uma maior área de absorção. Então, tudo isso são coisas que não é todo mundo que entende, né? Quando a gente fala de óleo essencial na fórmula. E outra, que é um ponto crucial, que eu sou tão chata,
que é não é a marca, a qualidade. A qualidade do óleo essencial, gente. Porque assim, ó, não existe uma indignação maior do que você usar um cosmético natural que diz que tem óleo essencial e lá ter uma mistureba. E lá ter uma contaminação, uma adulteração daquele óleo essencial. Ah, você pode ter alergia, você não vai ter o resultado que você quer na estética, na sua pele. Você pode ter reações diversas, porque aquilo lá está contaminado. Eu sou muito chata, eu realmente invisto nisso quando eu vou produzir os meus cosméticos naturais. É algo que eu uso só da maior qualidade, porque assim, não existe, a gente não pode dizer, como é que eu posso dizer assim? Existe diferença, as pessoas acham que, esse aqui, eu já ouvi assim, ó, como é que eu posso explicar? Eu quero achar a palavra. Eu já ouvi assim, eu vou usar um óleo essencialzinho um pouquinho de menos qualidade para usar no meu cosmético, e no que eu tomo, no que eu faço a ingestão, eu uso só de qualidade mesmo. Aí eu falo assim, gente, não existe um pouquinho menos qualidade. Ou é ou não é. Não existe um intermediário. Então, a gente tem que estar atento a isso. E outra, a pele, como assim? Por que vai usar com menos qualidade na pele? Qual é o sentido disso? Né? Então, são coisas que realmente as pessoas precisam entender e também a questão da potência, porque às vezes a pessoa acha que tem óleo essencial, é fraquinho, é natural, é natureza. Opa, pera lá. O mercado da cosmética natural está explodindo. Ele já teve seu espaço fraco, um espaço legal, só que está explodindo. Então, as pessoas estão entendendo que um ativo, o óleo essencial, ele é um ativo. O que é um ativo? Ele é um dos ingredientes, ele pode não ser em tanta quantidade quanto um outro ingrediente que vai mais, sei lá, uma babosa, uma cera, enfim, um óleo vegetal, mas ele é um ativo principal. O que quer dizer isso? Que a ação dele é direta no objetivo que a gente quer, num melasma, numa linha de expressão, num rejuvenescimento, numa acne, é direta. Então a gente tem que entender isso, não é fraquinho, não. É verdade, a gente vê muitas vezes hoje em dia, tanto as pessoas pecando pelo excesso, quanto as pessoas às vezes pecando pela falta, especialmente a indústria cosmética que coloca o óleo essencial na formulação e às vezes ela está utilizando só para falar que está utilizando aquele óleo essencial, né? Que a gente percebe uma tentativa deles de pegarem o trabalho bonito que a gente faz e colocarem nos cosméticos deles, às vezes cheios de toxinas silenciosas, que a gente vai conversar mais sobre isso. O pessoal, a Jana sabe tudo sobre toxinas silenciosas para ajudar a gente nesse sentido. Então, isso realmente é uma questão muito séria. E a qualidade dos óleos essenciais, ela é essencial mesmo em cada um dos seus usos. Hoje em dia, a gente está chegando a quase 50 mil artigos científicos revisados por pares na PubMed sobre óleos essenciais. Que óleos essenciais são utilizados nesses artigos? Óleos essenciais de extrações de qualidade máxima. Se você não utilizar um óleo essencial com a mesma qualidade, você não pode esperar o mesmo efeito do que foi estudado. É impossível você esperar se for uma questão diferente. Por isso que qualquer pessoa séria dentro da aromaterapia, seja a Jana, seja o André, seja a Pluméria, divulga conteúdo de qualidade que quebra esse tipo de mito. Então, e é por isso que eu estou muito feliz de estar recebendo você, Jana, para a gente juntar essa nossa missão de trazer a qualidade, sabe? E, Jana, a gente já conversou sobre uns temas aqui, eu vou trazer agora para a gente falar sobre as promessas que o mercado faz. Uhum. Tem alguma promessa? A gente vê todo tipo de promessa, especialmente de marcas de marketing muito agressivo, que querem dominar o mercado com muita veemência. E aí eu queria saber de você, tem algum tipo de promessa que você se recusa a fazer? Quando a gente fala de óleos essenciais e de cosméticos, algo que você acha que não dá para prometer? A questão da promessa, eu fico muito indignada quando diz que é 100% natural no rótulo. Né? Quando, tudo que é frasco de óleo essencial, você vai olhar lá, mas aqui diz que é 100% natural. As pessoas acham que isso é suficiente, elas realmente olham isso e para elas é o suficiente. E aí, o que elas vão fazer? Tem 3 marcas de óleos, elas vão pegar a mais barata, porque todas dizem que são 100% natural. Então, eu acho que essa é uma das promessas que mais engana as pessoas mesmo
quando a gente fala de óleo essencial, assim. É uma dicotomia entre natural e bom, né? A pessoa acha que por ser natural é bom, por ser natural faz bem, por ser natural não tem efeitos adversos. E quando a gente está falando de óleos essenciais, a gente está falando da farmacologia natural do futuro, mas farmacologia significa responsabilidade. Você não toma um remédio de hora em hora, 4 comprimidos daquele remédio. A mesma coisa vale para a aromaterapia. Pessoal, a aromaterapia te liberta, mas ela vem com a necessidade de você estudar. Ela te liberta se você tiver o conhecimento para utilizar ela da forma libertadora. Porque senão você está indo para uma nova prisão. E o uso errado da aromaterapia pode te gerar um trauma que vai te afastar do benefício real da aromaterapia. Então, passe pelo deserto, passe pelas suas fases da aromaterapia, estude, aprenda e tenha responsabilidade. Eu estou achando isso muito legal nessa nossa conversa, sabe, já nessa volta constante para a responsabilidade, para a importância do conteúdo e para importância total da qualidade. Importância total da qualidade. Vamos falar de toxina silenciosa, Jana, que é um assunto que eu acho que vai exatamente aonde a gente está indo, que é os perigos da gente ir sem estudo, os perigos da gente ir vendado dentro do mercado de cosmética que diz que tem óleos essenciais. A gente vê vários cremes que vendem em farmácias já falando com óleos essenciais, com lavanda, com melaleuca, com isso, com aquilo. Só que o que mais tem neles? E aí, pessoal, a Jana usa muito esse termo toxina silenciosa. Muito legal. Explica para mim o que são essas toxinas silenciosas e como que elas afetam as pessoas e como que as pessoas ainda são capazes de defender o uso dessas toxinas silenciosas no dia a dia cosmético delas. As toxinas silenciosas, eu acabei pegando esse nome como uma referência, por quê? As pessoas não entendem, as pessoas não param para se perguntar o que elas estão passando na pele. Elas simplesmente, tá à venda? Tá autorizado? Bora usar. Né? E as pessoas não entendem que elas estão sendo feitas de cobaia. Como assim, Jana? O que acontece? A gente coloca lá, quando vai produzir um cosmético, né? Uma marca lá está produzindo cosmético. Existem diversos ingredientes. E esses ingredientes, eles são testados, eles passam por uma autorização, né? Não deveríamos ter produtos no mercado com ingredientes não autorizados, mas nós temos. Então, começa com um ponto fraco por aí. Existem produtos no mercado sendo vendidos com toxinas silenciosas e que são proibidas. O formol é uma delas. Existem essas toxinas em produtos que... Então, não existe um controle muito bem feito em cima disso. Então, já não é tão seguro assim quanto as pessoas acham que é. Beleza. E por que eu falo que são toxinas silenciosas? Porque apesar desses ingredientes que estão em todos os cosméticos convencionais serem aprovados para consumo como seguro, são ingredientes que na hora, eles não vão dar uma reação. Dificilmente, em alguns casos acontece. Mas, geralmente, uma reação na pele, por exemplo, ela acontece mais em crianças, uma pele muito mais sensível. Então, aonde que está acontecendo a reação para essas toxinas? Na nossa corrente sanguínea. Lá dentro, a gente não vê. A gente só percebe que aquele produto está dando algum dano quando aparece na nossa pele. Ih, estou usando, acho que está me causando alergia. Aí você se toca que é o produto. Só que tudo que você está usando, o sérum, a espuma de limpeza, um protetor, um hidratante, shampoo, condicionador, desodorante, todos os dias, várias vezes por dia, ano após ano, isso vai se acumulando e passando pela tua corrente sanguínea. E isso vai gerar o quê? Uma intoxicação e gera uma doença. Você está atacando, enfraquecendo o teu corpo de forma silenciosa, porque você não vê. Então, são toxinas que entram no nosso corpo de pouquinho em pouquinho e que lá na frente, questão de 5, 10 anos, começa a aparecer o quê? Um hipotiroidismo, uma queda excessiva de cabelo, um envelhecimento precoce na pele, aí tem que correr para botox. Aí o cabelo fica branco mais cedo do que deveria, a pessoa não entende, vai ter que ficar pintando, coloca mais toxina ainda para o corpo. Então, o corpo, como aí vem endometriose, que eu já tive, vem
Um monte de desregulação hormonal, inclusive lipedema, que agora está estourando por aí. Um monte de questões, principalmente hormonais, que surgem com o tempo, que a pessoa nunca na vida vai associar ao cosmético convencional, que são por causa dessas toxinas silenciosas. E o que mais me revolta, que as pessoas não conseguem enxergar, é que assim, ó, porque elas não se perguntam, né? Começa por aí. Então, aí elas vão olhar um rótulo, elas vão pegar um rótulo ali, vão olhar, meu Deus, que nome difícil, não sei nem o que tem aqui. Então, ela usa. Ah, tá aprovado, vou usar. Todo mundo usa. Acha que não dá nada. Beleza, todo mundo usa. Não, não é assim, todo mundo usa, né? E aí, quando a gente entra nesse quesito, a gente começa a entender, começa a se aprofundar um pouquinho. Por exemplo, shampoo infantil. O shampoo infantil, ele não pode ter parabenos. Nenhum tipo. Proibido, é contra a lei. Tá? Beleza. Por que não pode? Porque já teve. Crianças passaram por puberdades precoces, problemas hormonais severos, aconteceu muita coisa ruim com essas crianças. Opa, aí, né, órgãos falaram assim, vamos tirar então do infantil, que a resposta é mais rápida, porque a pele absorve mais rápido, os anos são mais curtos ali na infância, dá para reparar muito rápido no dano e associar ao cosmético. Então, vamos deixar só da fase adolescente para o resto da vida. Porque eu acho que eles conseguiam convencer a pessoa que a gente desenvolve algum tipo de escama, algum tipo de escudo na pele, só pode ser. E a gente continua absorvendo. Uma pele de criança absorve mais, é claro, é mais novinha, mas a gente continua absorvendo. Por que no de adulto pode? E outra, não tem no shampoo infantil, mas tem na pomada de bumbum. Mas tem no lenço umedecido parabeno. Aí pode ter parabeno. Olha que loucura. Então, isso é uma das coisas assim que é muito bafo quando eu revelo para as pessoas. As pessoas, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é. Então, a gente precisa. Eu não tive uma pessoa que fez isso comigo. Eu fui descobrindo sozinha. Então, foi a fase do deserto. Eu descobri aquilo, me queimava o estômago. Você falava, meu, que absurdo. E aí eu tinha que procurar a solução. Né? Então, hoje a solução ela é mais fácil. Eu consigo instruir as pessoas de uma forma mais rápida, mais direta, com todos os conteúdos que eu consigo passar, né? Mas é isso, assim, então é algo que a gente tem que entender que as toxinas silenciosas, elas existem, eu dei só o exemplo do parabeno, mas existe eu acho que, se eu não me engano, é poliquartânio 14, eu não lembro se era 14 ou algum outro número, que tinha nesse shampoozinho de bebê que a gente usa assim que o bebê nasce, a gente lava a cabeça da criança, né, recém-nascido. Tinha no de bebê. E aí tem até, quem quiser lá ir no Reclame Aqui, você consegue descobrir essa mensagem, é de 2004, se eu não me engano. Uma mãe falou assim, olha, eu descobri que o shampoo de vocês tem esse ingrediente aqui, na Europa é proibido, porque causa puberdade precoce, desregulação hormonal, infertilidade, tudo isso. E eu fiz um estoque para meus filhos, eu tenho 3 filhos. E eu quero devolver. E aí a marca falou, não, a gente tá tirando esse ingrediente das nossas formulações, mas ela é segura. Pode usar, a gente só resolveu tirar, mudar toda a fórmula, assim, né? Eles vão investir milhões em mudar tudo isso só porque eles quiserem. Mas pode usar que é seguro, é aprovado. Aí o que aconteceu? Anos depois, a Anvisa veio e falou que era proibido, agora não pode mais ter aquele ingrediente. A marca sabia, eles sabem antes, porque eles têm que mudar todo o mercado. Olha como é sujo. E isso, um exemplo só que você está trazendo. Então, quando a gente fala de fazer os seus próprios cosméticos naturais, a gente está falando da liberdade de você poder não só cuidar bem da sua saúde, mas também não estar sujeito a esse tipo de toxina silenciosa e até poder personalizar, caso a sua pele seja sensível, caso você tenha uma tendência maior ao melasma, caso você queira também tratar suas emoções, você tenha ansiedade, dificuldade para dormir, tudo isso está dentro. Então, pessoal, pode parecer complexo às vezes. Ah, pô, mas eu tenho que estudar. Ah, pô, mas eu tenho que aprender para poder me desenvolver. Desde o início, quando você está estudando, você já começa a conseguir fazer suas primeiras formulações e ter seus primeiros resultados. Então, a gente traz aqui as complicações de viver na ignorância para que você faça a escolha de viver na clareza, de entender o que está acontecendo. E a gente está falando hoje bastante da indústria de cosméticos, mas tudo isso é aplicável para a saúde como um todo, e a missão da Jana e a missão da Pluméria
trazer para vocês conhecimento e produtos de altíssima qualidade para você poder se libertar desse tipo de problema. E aí, óleo essencial não é bagunça. Acho que está ficando bem claro aqui que não é sair fazendo as coisas de qualquer jeito e tudo mais. Então, a gente precisa utilizar eles com responsabilidade. Então, qual que é o maior risco, qual que é o erro mais comum que você observa quando as pessoas começam a utilizar óleos essenciais em cosméticos naturais? Reforçando, pessoal, aqui não é para ter medo. Não. Pode ter mais medo de usar os produtos convencionais. Aqui é para ter responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Então, eu estou fazendo essa pergunta aqui justamente para a gente olhar com responsabilidade para os cosméticos naturais e para o seu presente, se você já fizer isso, mas também para o seu futuro, se você estiver começando, onde a gente pode chegar com essa responsabilidade. Conta para mim, Jana, qual que é o erro mais comum, qual que é esse risco para quem começa agora? Tá, deixa eu só fazer um adendo que tu falou do medo, né? Eu acho engraçado, as pessoas ficam apavoradas mesmo, né? Não é o objetivo de deixar apavorado, assustado e tudo mais, mas, assim, infelizmente, o ser humano, ele só se move quando realmente a água bate na bunda, né? Ser humano assim, né? A gente começa a usar óleo essencial por quê? Porque já tentou de tudo. Já fez terapia, já usou remédio, já fez tanta coisa. Eu vou ver se o óleo essencial funciona. Daí funciona. Aí fica apaixonada, daí se joga. Né? É assim que o ser humano é, infelizmente. E a gente precisa de um motivo para a gente... Poxa, por que eu vou abrir mão de um shampoo que eu gosto tanto para usar um mais natural com óleo essencial? Me dá um motivo. Aí quando a gente dá... mas tá assustando. Eu falei, mas tô te dando motivo. É mais ou menos assim. É a verdade. A verdade, ela não é bonita. Mas aí a gente também traz a solução. A gente não está aqui só para trazer o problema, a gente está trazendo a solução, explicando como que a gente pode recorrer, porque cosmética é uma coisa que a gente vai usar pro resto da vida. Ninguém vai deixar de usar. Então a gente tem que saber fazer escolhas. É aquilo que eu falei, a gente traz a verdade. Aí cabe a pessoa escolher continuar na ignorância ou ir para a luz, né? Para a solução. Porque quando tu começa a ter resultado usando cosmético natural, não tem uma pessoa que vem para mim e fala assim, Jana, depois que eu comecei a usar cosmético natural, minha imunidade melhorou, eu me sinto melhor, eu consigo me olhar no espelho, eu me amo mais, eu me gosto mais, eu consegui dizer, nossa, eu tô bonita hoje, coisa que eu não queria nem me olhar no espelho. Isso é cura, gente. Né? Ai, desculpa, como é que foi a tua pergunta mesmo, João? Eu estou indo agora para a gente pegar quais são os erros comuns e os riscos de quem está começando e se empolga, vai, cosméticos naturais, sou capaz de fazer meus próprios cosméticos e vai desinvestada. Esse é o problema, né? A gente é maravilhoso que tem o despertar, né? Tem o despertar, que isso é incrível, já começa ali a querer usar e tudo mais. Aí o problema é aquilo que eu mencionei antes dela querer misturar em cosmético convencional. Então, estou aqui com um óleo essencial da Pluméria, maravilhoso, extrema qualidade, top, vai me dar alto resultado para o meu melasma. Aí ela vai lá e coloca no creme facial convencional dela. Danou-se. E daí lá vai estar rico em carbomer, dimeticona, parabenos, triclosan, e aí tudo aquelas porcarias, toxinas silenciosas que vai piorar. Poxa, não resolveu, ainda piorou? Aí ela acha que é o óleo essencial, infelizmente. Né? Acaba sendo o elo fraco para quem não tem conhecimento. Para quem não tem conhecimento, o óleo essencial passa a ser um elo fraco. E é o contrário, na verdade, ele é o ponto forte da solução. O que está incomodando é aquilo que estava usando antes. Por isso que a gente tem que ficar muito esperto e ter conhecimento sobre como que tudo funciona, né? Então, isso é uma das coisas que mais acontece, que é o que eu mais vejo, tá? Usar o óleo essencial no produto convencional. Vou comentar um pouquinho isso, Jana, porque às vezes a gente passa um cosmético convencional e a gente fala, nossa, a textura da minha pele ficou tão boa, eu gosto tanto dele, eu vou usar ele como base, porque eu adoro esse cosmético. Mas a textura não necessariamente é saúde. Às vezes a sua pele está lá revestida de um petrolato danoso para o seu corpo, às vezes tem um óleo mineral que impede a sua pele de fazer trocas com o ambiente, e aí a textura pode estar boa, mas não é a textura que indica a sua saúde. E às vezes a textura de hoje vai ser o melasma de amanhã. Só para dar um exemplo, né? E aí eu também não consigo ouvir isso que você está falando sem falar do creme Sinergisme, que é a base cosmética da Pluméria. Porque é difícil a pessoa montar uma base por conta própria, uma base cosmética, homogeneizar.
um creme é uma mistura de água com óleo vegetal. Deveria ser com óleo vegetal sempre, né? Mas é uma mistura de água com óleo. Isso já é difícil por si só. Então, para você ter isso numa qualidade máxima, a gente desenvolveu o creme Sinergisme, e eu sei que você é fã também do creme Sinergisme, para justamente romper essa primeira barreira, para já ser mais fácil de cara a pessoa já saber aonde ela vai adicionar os primeiros óleos essenciais, as primeiras formulações que ela está fazendo. É um produto que a gente demorou muito tempo para desenvolver, mas que a qualidade dele ficou incrível e que aí a gente ouve muito das nossas clientes. Não consigo achar nenhum outro creme bom, nenhuma outra base cosmética boa. E às vezes falta a gente ter contato com isso para a gente poder se libertar do que a gente está acostumado. Então, falar, eu adoro tal base cosmética, vou usar ela com óleo essencial. Não, dá uma chance para uma base cosmética realmente formulada para a sua saúde, porque você vai ver a sua pele respondendo. Você vai ver ela respondendo. Então, eu acho muito importante que as pessoas deem essa chance para se libertarem do que estavam acostumados, do que aprenderam no seu círculo de convivência. Sabe o que eu acho legal, João? Que assim, ó, como quem passa por esse processo de conhecimento, de despertar, entende quais são as dificuldades de trazer, porque assim, a gente entende quais são os problemas. Se a gente chega e traz só o problema, poxa, aí a gente realmente deixa o povo desesperado, daí não dá, né? Então, eu acho muito incrível que, né, tanto a Pluméria, né, quanto eu com os meus produtos, a gente traz uma solução, a gente vê o que falta, qual que é a dificuldade que as pessoas têm. Poxa, mas se você está falando que eu não posso usar meu creme convencional com óleo essencial, qual que é a solução? Usar o Sinergismo. Né? Esse creme, que é uma base neutra, natural, ele é feito para receber os óleos essenciais. Então, ele é uma solução para estar sendo utilizado. Então, a gente traz a solução, né? Eu trago a solução com os meus cosméticos, a Pluméria traz a solução com os cosméticos ali. Então, a gente traz a verdade, mas a gente também traz a solução. Então, eu acho isso muito importante as pessoas entenderem. Exato. Então, não se desesperem, porque aqui a gente está trazendo a solução também. E por isso que a gente gosta de trazer tantos depoimentos das pessoas também. Muito. Já, vamos lá, então. Ó. Para facilitar para as pessoas, no geral, eu sei que tem que estudar, tem que aprender mais, mas vamos trazer 3 regrinhas de ouro que a pessoa pode utilizar para poder começar a formular seus cosméticos com óleos essenciais. Para simplificar, eu gosto muito desse número 3, eu acho que ele sempre deixa a nossa cabeça fechadinha. Vamos lá. Bom, eu acho que não dá para ir por modinha, né? Não dá para ir por modinha, não dá para ir por questão assim, a gente tem que entender que quando a gente vai fazer o nosso cosmético natural, a gente tem que trabalhar a nossa intuição e o nosso conhecimento juntos. Então, eu acho que a gente tem que ter conhecimento, não tem como a gente fugir do conhecimento, não é só chegar e jogar, não é pegar receitinha de internet que tem, meu Deus do céu, né? Nas redes sociais que mais tem um monte de receitinha maluca. Tem algumas legais? Tem, mas tu só consegue discernir o que é bom ou não depois que você tem o conhecimento. Senão você faz de tudo, pode dar até uma pereba na pele, então tem que cuidar muito com isso. Então, eu acho assim, conhecimento não tem como fugir, tem que ter responsabilidade, mesmo que seja, não vou vender, Jana, mas tem que ter responsabilidade para você, com a sua família, tem que ter muita responsabilidade e tem que ter muito amor. Eu acho que quando a gente mexe com o cosmético natural, é algo que, eu falo assim, quando a gente está com a mão na massa, é o Espírito Santo trabalhando na gente. Então, não é por modinha, eu vou formular cosmético natural porque tá no hype, tá todo mundo falando, porque tá estourando, tá um mercado que está crescendo muito. Eu conheço pessoas que produzem cosmético natural só para ganhar dinheiro. Só que daí, quando a pessoa ela faz isso só para ganhar o dinheiro, que não é errado, eu falo assim, gente, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo quer, todo mundo adora. Não vamos ser ignorantes, né? Mas só por isso não vai rolar. Porque não é tão fácil assim você produzir o seu cosmético. Você precisa de amor, você precisa de responsabilidade. Daí a pessoa diz que é natural e não é. Ela engana. Facilmente entra no greenwashing, que é um mercado onde traz lá frascos lindos, verdes, com folhas. Tem óleo essencial. Gente, tem uma gota de óleo essencial na formulação, tu pode dizer que tem óleo essencial. Mas não vai trazer efeito daquilo. Né? Tem uma gota de melaleuca, esse sabonete íntimo para candidíase. Gente, não vai fazer bolhufas. Né? Então, nunca tinha pensado nisso. Então, a gente, né, eu gosto de estourar a bolha. A gente estoura a bolha para parar.
opa, peraí, tem mais do que estava, que eu não tinha parado para pensar. Quando a gente estoura a bolha, começa a gente fica meio louca, assim, mas calma que tudo se alinha. Com conhecimento a gente se alinha, né? A gente se ajuda, a gente está aqui, eu e o João estamos aqui para trazer as informações, os conhecimentos, aos pouquinhos, só não desistam. Né? Não acha que é bobeira, não, óleo essencial é fraquinho, óleo essencial no cosmético natural acho que não é prioridade. Só não desistam. Continuem buscando, que não seja comigo, mas que não gostei da Jana, tudo bem, mas busque alguém que vai te instruir sobre isso, sabe? Eu acho isso muito importante. E é por essa sua responsabilidade que eu estou tão feliz de ter você como a primeira convidada do Pluméria Convida. Porque assim, Clube Pluméria Convida, assim a gente consegue já estabelecer essa responsabilidade e essa qualidade. Amém. E falando em qualidade, como que a gente pode ter certeza que um óleo essencial entrega os benefícios estudados para aquele óleo essencial? Como que eu posso ter certeza da qualidade que eu estou utilizando daquele produto? Do óleo essencial ou do cosmético? Do óleo essencial. Para a gente ter certeza que aquele óleo essencial ele é de qualidade, a gente acha muito legal, porque assim, também vem de conhecimento, né? Não existe uma coisa. Se tem escrito ali 100% natural no rótulo, então eu posso confiar. Não. Né? Que nem eu falei antes, do 100% natural do rótulo, eu posso simplesmente imprimir no rótulo e nem precisa ser natural, tá? Nem precisa ser natural. Se eu colocar lá 100% natural, posso fazer isso e colocar no mercado. Talvez um dia algum órgão venha e fale, não pode, está errado, vai lá e tira e pronto. Então, para vocês terem uma ideia, a maioria que está no mercado hoje não é natural. Começa por aí. E aí, eu gosto muito de... Pode falar. Não, eu só ia completar a sua resposta, porque a gente tem esses termos que enganam as pessoas e até alguns testezinhos de internet. Tem gente que fala, óleo essencial não pode deixar o papel úmido depois que você pinga a gota, porque isso é óleo vegetal. Mas não é só com óleo vegetal que você adultera um óleo essencial. A lavanda, por exemplo, é caríssimo, né? Lavanda é caro. Digamos assim, 1 litro de lavanda comprado lá da França, lá da Bulgária. E as pessoas adulteram ela muitas vezes com lavandim. Então não vai ter aquela. Você vai cheirar, o cheiro vai estar gostoso. Vai achar, até um cheiro mais refrescante. Lavandim é uma delícia. Você vai pingar no papel e falar: olha, não ficou oleoso. Esse óleo é puro. Tá, é óleo essencial puro, mas é óleo essencial de lavanda. E aí, quando você vê o lavandim, é estimulante. E aí a pessoa está utilizando óleo essencial de lavanda no cosmético dela à noite para dormir e está tendo insônia. Por quê? Porque ela utilizou um óleo essencial que foi, digamos assim, bem adulterado, que é uma adulteração menos óbvia. E aí a pessoa está utilizando um óleo essencial adulterado, tendo certeza que ele é de qualidade, porque ela fez um testezinho. Quando a gente fala de internet, é engraçado, porque a gente divulga muito na internet, é o lugar ideal. Então, a gente também é divulgação de internet, mas eu acho que dá para perceber a profundidade de onde a gente vem, que é diferente de um videozinho curto, é assim que você faz para ver se o óleo essencial é bom ou não. 1.000 visualizações, milhões de visualizações. Não é isso. E é por isso que a gente sempre recomenda que a pessoa exija a cromatografia de todos os lotes, e não só que seja feito, mas que seja divulgada a cromatografia de todos os lotes. E quando você pede para a empresa a cromatografia, que ela ou tenha disponível no site, igual a Pluméria faz, ou que ela te envie, para você olhar a cromatografia. Quem entende muito da química de óleos essenciais, olhando para as substâncias que tem no óleo essencial, ela sabe se aquele óleo essencial é puro ou não, e tem que ser do lote que você está usando. Porque quem disse que esse novo lote tem a mesma qualidade do anterior? Então, esse é o único jeito de comprovar a qualidade dos óleos essenciais. Esse negócio do teste do papel, ele é muito interessante, porque então, se for assim, ninguém vai usar vetiver, ninguém vai usar patchouli, porque não seca. Porque Exatamente. Eles são mais densos, eles têm os sesquiterpenos, que eles não vão evaporar assim, né? Esse teste, ele é legal para a gente ter uma noção. Nossa, mas a adulteração, ela tem que ser muito grosseira, né? Porque imagina se óleo vegetal ali, é muito grosseira mesmo, né? E isso da cromatografia eu acho muito bacana, porque é muito gostoso. Não é todo mundo que entende, mas você saber, já é um passo a mais, você saber que tem disponível ali, que você pode olhar antes de comprar.
Existem marcas que só disponibilizam depois que você comprou. Aí você tendo o lote no frasco, você consegue consultar. Tá, e aí? Imagina eu entregar o registro da Anvisa só depois que a pessoa comprar. Imagina eu entregar todas as nossas certificações só para quem comprou. Realmente. Não faz sentido. Então, isso é muito legal. E outra coisa que eu acho muito incrível, que eu acho que vale muito, é a gente ter essa relação, sabe? Quando a cliente tem o contato com a pluméria, com o pessoal da pluméria, né? Quando tem contato com um ali mais próximo, tira as dúvidas, tal, não é uma coisa fria, né? Não é uma relação fria, distante. Poxa, tu vê que existe uma preocupação com o resultado que a cliente está adquirindo ali o produto. Tu consegue, eu acho isso pouco falado. Eu acho que isso é pouco falado e conta tanto, né? Aquele carinho, aquele cuidado, oi, né? Tira dúvida, explica como usa, chama para os grupos, tem essa interação. Além da gente se sentir amada, porque eu também sou cliente, querendo ou não, então, além da gente se sentir amada e cuidada, a gente se sente mais segura, e aí tem a cromatografia, que é a cereja do bolo, né? Por lote, que isso ajuda demais. E essa qualidade ela é totalmente essencial para a gente conseguir avançar. Agora, vamos já passar para as formulações em si. Por que eu não posso só copiar e colar uma fórmula em produtos diferentes? O que muda quando eu estou trabalhando com um sabonete, com um sérum, com um creme, com shampoo, desodorante? Quais são as diferenças quando eu estou trabalhando com esses diferentes utilizações desses diferentes cosméticos naturais? Isso é bem legal, porque aí é onde a gente expande para a criação, né? A gente entra na fase de formuladora, quando a gente começa a entender isso. Muda o quê? A escolha desses ativos, que são os nossos óleos essenciais, quando a gente usa eles nos nossos cosméticos, para cada tipo de cosmético, a gente tem que saber fazer a escolha do que a gente está buscando. Então, o que você está buscando no seu sabonete? Você está buscando um auxílio para alguma dermatite, né, algum fungo na sua pele? Você pode escolher ali um melaleuca, por exemplo, um sabonete íntimo que você vai fazer. Você não vai usar um canela, você não vai usar um cravo, você vai usar algo mais específico, mais suave para a região. Às vezes, quem tem candidíase usar um melaleuca, um gerânio, né? Às vezes, num sérum facial, você vai usar qualquer óleo essencial? Não, você vai usar um de extrema qualidade, obviamente, e um óleo que traga aquele benefício. É para melasma? Qual óleo você vai usar, então? É para rugas, para linha de expressão? É para acne? Para você saber fazer a escolha para aquele objetivo. Eu acho que isso é o que vai mais mudar quando a gente vai usar óleo essencial em cada tipo de cosmético, né? O shampoo, você quer só um shampoo para ficar com cheirinho de lavanda? Né, para ali ajudar no seu couro cabeludo, deixar ele mais resistente, ou você quer que ele estimule o crescimento também? Né? Aí você vai lá e adiciona um alecrim e tudo mais, o que a gente sabe que funciona, é o mais famosinho, né? Então, eu acho que isso é o que mais muda, você entender realmente a função daquele óleo essencial e como que aquele óleo essencial dentro daquele cosmético pode te entregar, que às vezes a gente acha que é só tomar, né? Ah, como é que eu vou usar melaleuca para candidíase? Gente, um sabonete íntimo, né? Exatamente. E nesse sentido, para quem está começando agora, tem alguma sinergia que você recomendaria, que ela já entrega resultado para empolgar, para a pessoa já começar e já ter aquela energia gostosa de início? Nossa, daí depende muito o cosmético que a pessoa quer fazer. Eu sou apaixonada por 3 óleos essenciais, que é o gengibre e a lavanda verdadeira, né? A lavanda importada, a mustifólio, officinalis e o copaí, né? Para mim, esses 3, tanto isolados, individuais, quanto numa sinergia, eles são muito poderosos, porque dentro disso entra um bem-estar absurdo, uma regulação da ansiedade, e eu não digo para deixar a gente mais lesado, assim, mais mole, sabe? Quando a gente usa muito lavanda, a gente fica meio tá pronta para dormir, né? Mas assim, o gengibre, ele dá um boost, assim, ele dá um up, então ele estimula foco, ele faz a gente ficar super animado, mais alerta. A lavanda, ela já dá aquela equilibrada gostosa, aquele bem-estar. A copaíba também, ela entra também nesse equilíbrio emocional, mental, isso falando emocionalmente. Por quê? Porque quando a gente usa um cosmético com uma sinergia de óleos, a gente tem uma ação emocional direta, né? Tanto que foi aquilo que eu falei lá na nossa primeira pergunta, a relação do nosso sistema nervoso central e a nossa pele. Porque quando a gente tem uma regulação emocional acontecendo ali no nosso sistema límbico e tudo mais.
E aí o gengibre, ele ajuda a clarear a pele, ele é ótimo para acne, a lavanda estimula, a lavanda, né, angustifolia, ela ajuda no controle de acne, a estimular colágeno, tem estudo científico mostrando o estímulo dos fibroblastos, então ajuda muito ali na parte da estética facial. A copaíba, gente, copaíba, olha, a gente tem que proteger muito a nossa copaíba, porque ela é sobrenatural, tudo que ela É a minha faz. favorita. Nossa, eu não vivo sem, tá? Fico E apavorada. brasileira, né? Nossa, Copaíba. Eu não vivo sem a nossa copaíba, porque ela é assim. Eu uso para cólica, eu uso para acne, eu uso para dor de garganta. Eu viajo, se eu posso deixar minha caixa de remédio. Se eu não levo a copaíba, parece que ferrou. Mas essa é a pura verdade mesmo. E aí, pessoal, para você montar mesmo a sua formulação, para você saber a quantidade e tudo mais, é importante você dar uma estudada e entender um pouco mais da sua pele. A gente sempre vai por volta de 2, máximo a 3% dos óleos essenciais, como a lavanda, por exemplo, um cosmético só com a lavanda. Dá para você usar uma base como o creme Synergisme e chegar a 3% de lavanda se a sua pele não for muito sensível, porque a lavanda ela é bem segura, mas já o gengibre, que também é maravilhoso, a gente tem que tomar muito mais cuidado, porque o gengibre ele é bem mais forte, ele pode gerar uma reação adversa da lavanda. Então, o gengibre é legal você chegar com menos de 1% dele. Já a copaíba, quando você está trabalhando com o óleo resina da copaíba, ela consegue ser mais segura ainda do que a lavanda. Você consegue chegar a 5%, a 10% da copaíba, a depender do local de uso e da condição para a qual a gente está usando. E aí, nossa, João, parece muito complexo, mas, gente, é delicioso estudar cada uma dessas plantas. E se você pegar e estudar só a lavanda, você viu todos os benefícios que a Jana já falou, que a lavanda traz? A lavanda já pode te acalmar, reduzir sua ansiedade, te ajudar a dormir, estimular o seu colágeno. Ela tem ação antimicrobiana, então ela vai te ajudar no controle de acne, no controle de infecções da pele. Ela também vai te ajudar em casos. Ela não é o mais indicado, mas toda a formulação que eu faço para dermatite, para psoríase, a lavanda está lá. Então, você estudando com profundidade um óleo essencial, você já começa a ter resultado com ele. E um por um, você vai avançando e vai aprendendo a fazer formulações cada vez mais complexas. E aí eu acho que lavanda e copaíba, eu acho que você, assim, eu acho o gengibre um pouco mais complexo, mas ele é muito maravilhoso. Mas vai começar a estudar agora? Vai para a lavanda, estuda, ela já vai te trazer resultados. Usando só a lavanda. Aprende muito sobre ela, usa ela, apaixona por ela. Apaixonou? Vai lá e estuda a copaíba com profundidade, entende o que ela é, o que ela pode fazer. Lavanda e copaíba e uma base igual ao creme Synergisme, você já está com um cosmético muito melhor do que qualquer um que você vai encontrar na farmácia. Estou dando 2 óleos essenciais. E aí você já vai estar apaixonada. Eu te garanto. Se você estudou e teve resultado com esses 2, já era game over. É muito maravilhoso. Eu gosto muito da frase do doutor, acho que é Michael Kurt o nome dele, do livro da aromaterapia médica, que fala assim, a aromaterapia devolve ao leigo o poder de cura. É muito linda essa frase, e eu tenho ela grifada no livro, porque o que acontece? A aromaterapia, ela devolve o poder de escolha. A gente tem que ter conhecimento para isso. Sim, a gente tem que sair da zona de conforto e parar de só ouvir o me diz que eu faço, porque daí quem arca com as consequências do me diz que eu faço, do me diz que eu uso, aí você vai lá e compra um monte de coisa, e aí você está indo naquela zona de conforto. Ali, quando você entende, né, o que você está usando, você pode continuar comprando, mas a sua compra ela é mais assertiva, ela é mais responsável, te traz uma segurança, te traz saúde, te traz resultado, porque você sabe. Você para de fazer no automático passar, porque a gente aprendeu isso desde pequeno, né? Com os nossos pais. Vai com um carrinho de compras, pá, vai colocando. Nunca se vira para saber o que tem ali dentro. Agora não. Pode até pegar, vai olhar. Ih, faço isso direto nas farmácias, nos mercados, pego, viro. Não, eu até sei que vai ser não, mas eu gosto de ver o que é o menos pior, digamos assim, né? Então a gente passa a ter essa consciência e a opção de escolha. Isso, exatamente. Esse é um dos nossos objetivos aqui nessa live. E aí, eu já encaminhando para a nossa finalização, eu vou te fazer mais 2 perguntinhas aqui. E a primeira é sobre casos de clientes, casos de alunas.
Me fala aí um caso de alguém que te marcou na sua trajetória. Seja de preferência uma transformação positiva, algum caso que você carrega no seu coração na sua trajetória profissional dentro da aromaterapia. Graças a Deus eu tenho muitos, muitos depoimentos, incontáveis até, né? Quem quiser lá entrar no meu perfil, tem aquele destaque depoimentos, tem no próprio site lá também tem depoimentos sobre os produtos e tudo mais, porque eu acredito que além dos óleos essenciais trazerem todos esses resultados, eu faço com tanto amor que quando eu passo a instrução de quando as pessoas vão usar, o que usar, a marca que usar, a qualidade que usar, elas realmente têm esse resultado. É uma inspiração de Deus, é algo que eu falo assim, nossa, eu falo assim, quando eu vou escolher um óleo essencial para fazer uma formulação, eu falo, Espírito Santo, vem e me dá inspiração. Não é só o meu conhecimento, existe, por isso que eu falo, existe o conhecimento, mas a tua espiritualidade fala muito mais alto, muito mais. E quando a gente vai pegar o óleo essencial para a gente fazer essa questão da formulação, a gente vai entendendo o quão profundo vai entrando isso dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina. Ele vai trazendo esse processo na nossa vida, né? E aí, quando a pessoa vem para mim e vem com um depoimento, eu falo, ai, obrigada, Deus, consegui, né, entregar isso com excelência. O que mais me marcou, né, eu gosto muito de falar, então eu vou parar de me enrolar, mas o que mais me marcou foi o caso da Edna, que ela seguiu exatamente o que eu falei para ela estar utilizando, todos os passos. Ela tinha um melasma absurdo, no rosto todo aqui assim, ó. Ela tem fotos do antes e depois dela. E ela estava naquele processo de depressão. Ela estava muito mal, ela já tinha gastado muito dinheiro em muitas clínicas. Ela não era uma pessoa que nunca tinha feito nada. Ela foi que tentou de tudo, tudo que é procedimento estético, tudo que é produto, usou, deixou de usar e fez toda uma transição e ela estava desesperada. Quando ela me conheceu, ela falou, tá bom, eu vou dar uma última cartada, né? Última chance. E em 4 meses, ela zerou o melasma dela. Zerou. A pele dela é linda, brilhosa, viçosa. Tem a foto do depois dela, tu fala, não é a mesma pessoa, porque é muito diferente. Então, ela recuperou, e não é só o melasma, ela recuperou a autoestima dela, ela agora não precisa mais se tapar com um monte de maquiagem, ela só vive a vida dela, ela consegue passar esse conhecimento para outras pessoas, então ela já ajuda a irmã dela, já ajuda a sobrinha dela, ela mandou no nosso grupo aqui, inclusive, fiz um creme aqui para minha sobrinha, para ajudar no melasma dela, então é algo assim que são sementinhas que a gente vai plantando, né? E que tanto inspira outras pessoas a fazerem igual, quanto a própria pessoa que teve o processo de cura começa a disseminar isso também. Então, mexeu muito comigo. A irmã dela me chamou depois de Ana, tu não tem noção o que tu fez com a Edna. Tu não tem noção. Ela saiu da depressão, eu não sabia mais o que fazer com a minha irmã, não aguentava mais a baixa autoestima dela. Não tinha mais até remédio. Então, assim, é uma coisa muito forte. E me marcou bastante. Assim, tem muitos outros casos, mas esse, assim, eu acho que me marcou no coração. É lindo, dá para ver a sua emoção ao ver a sua missão sendo materializada na vida da Edna e da família dela. É realmente esse tipo de coisa que nos motiva muito. Eu escolhi me aprofundar e viver a aromaterapia no meu dia a dia como missão, foi graças às pessoas que estavam sendo transformadas. Eu comecei como um trabalho para ver no que dava, e aí os resultados das pessoas me fizeram ficar completamente apaixonado. E para você que tem interesse, pessoal, em começar a formular ou a desenvolver ainda mais as suas formulações e entregar a sua vida profissional à aromaterapia, sinceramente, foi a melhor decisão que eu já tomei. Eu estou vendo aí a Jana também, sorrindo, vivendo agora uma fase tão boa dela. E para te ajudar, eu tenho uma última pergunta. Jana, você começando hoje, Baby Jana, o que você faria de diferente na sua trajetória? O que eu faria de diferente? Teria começado mais cedo a estudar. Não tem outra. Eu acho essa a melhor resposta possível, porque quando a gente passa por uma transformação, a gente olha para o nosso ser do passado e fala, nossa,
eu podia ter mudado antes, eu podia ter errado tão menos, eu podia... Porque a gente passa por grandes problemas e agora a gente sabe como evitá-los. Então, por isso que é tão importante a gente divulgar essas mensagens e é tão importante que você aí que está com a gente até agora, que você leve isso para a sua vida, para você ir se libertando pouco a pouco, e é muito mais rápido do que a gente espera de todos esses problemas. E aí, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, já me dá umas dicas finais para as pessoas continuarem aprendendo, porque essa é uma live introdutória, essa é uma live da gente discutir aqui a beleza, a profundidade da aromaterapia, mas tem que continuar estudando e principalmente utilizando. E aí, nesse sentido de utilizar os óleos essenciais, a gente reforçou a qualidade várias vezes aqui. E a única marca que divulga a cromatografia de todos os lotes de óleos essenciais antes de você comprá-los aqui no Brasil é a Pluméria, pluméria.com. E a gente tem um compromisso completo com a qualidade dos nossos óleos essenciais, óleos vegetais, além de a gente ter uma base cosmética completamente apaixonante, que é o Sinergismo. Para você não perder as nossas campanhas, para você não perder os nossos conteúdos e você conseguir aproveitar e ter preços melhores na hora de você adquirir os seus óleos essenciais, eu recomendo que você entre nos grupos de WhatsApp da Pluméria. A gente ainda tem um benefício lá incrível que os nossos aromaterapeutas, uma vez por mês mais ou menos, abrem várias vezes na mesma semana o grupo para interações, para você poder tirar as suas dúvidas. Eu vou deixar o link aqui nessa live para você poder acessar os grupos da Pluméria e poder participar deles, mas não se esqueça, estamos já com ótimas condições no nosso site agora mesmo, então eu recomendo que você entre em plumeria.com e comece ou continue ou avance na transformação da aromaterapia na sua vida. Mas não é só de Pluméria que você vai conseguir chegar no máximo de conhecimento, que você vai conseguir chegar no máximo de benefícios da aromaterapia. Então, Jana, deixa para a gente também, por favor, como que a gente pode estar mais próximo de você para continuar aprendendo com seu brilhantismo, com a sua experiência, com seu bom humor e com seu posicionamento lindo no mercado da aromaterapia. Ah, amor, obrigada. É lindo. Então, gente, quem quiser continuar aprendendo, ai, Jana, não sei, estou me sentindo insegura ainda, quero entender um pouco mais, quero saber um pouco mais sobre como funciona aí a cosmética natural, né? Ah, eu não tenho tempo para fazer, então eu vou comprar, onde que eu posso comprar, o que que eu posso fazer? Não, eu quero fazer, quero aprender a fazer. Então, me acompanhe ali no Instagram, Jana Laurentino Oficial. Ali onde eu passo todas as informações, eu também abro grupos lá, né, que eu acho que nem a gente falou, né, é tão legal a gente ter essa opção de estar mais próximo, assim. Então, entrem, gente, entrem no grupo da Pluméria, entrem lá, tem os aromaterapeutas, tem ali as opções das promoções, né, eu acho muito legal, eu acho tão legal, eu também faço isso, né, eu também, às vezes, hoje mesmo tá lá no meu stories lá, tem coisa para a gente entrar, tem link de grupo, entra. Vocês viram lá no meu stories? Entra. Então, é uma oportunidade de a gente estar mais próximo. Você consegue entrar, você consegue comentar, você consegue participar, consegue perguntar. Então, podem me acompanhar lá, tá? Quem quiser saber mais é o Jana Laurentino Oficial. E também tem ali, quem quiser, Jana, quero conhecer mais sobre os produtos. Você pode entrar no peledeceda.com. Peledeceda.com vai ter lá informações sobre os produtos, o que tem, o que não tem. Ali só tem verdade, só tem os óleos essenciais de super qualidade dentro das formulações, eu garanto para vocês. Então, é algo assim que eu sou muito, muito, muito chata. Inclusive, vem muita empresa me pedindo para fazer parceria com as marcas, né? Aí eu começo a perguntar. Mas e isso? Mas e aquilo? E nananã. Às vezes eles até param de me responder, de tão chata que eu sou. E que, claro, chega no ponto fraco deles, que é a qualidade. Então, é difícil. Não é como qualquer empresa que eu faço parceria, não é como qualquer empresa que a gente tem essa proximidade. Já conheço o João pessoalmente, o André, o lugar aí da Pluméria. É lindo, lindo, lindo lugar. Então, é isso, gente. Fico à disposição para quem quiser me encontrar lá. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, Jana. E é isso mesmo. Vamos continuar na nossa missão. Obrigada, meu querido, pela oportunidade. Um beijo, fica com Deus, viu?